Gabigol... Quem tá mais preparado? Agora, então diga quem tá mais preparado. Flamengo, menino. Flamengo tem todo mundo. Ainda tem o prazer de liberar o Gabigol e deixar o Gabigol. Se liguem só na polêmica do vídeo de hoje, porque ainda há muito pra ver, então se inscreve no canal e olha só isso. O atacante Gabigol do Flamengo foi suspenso por 2 anos por tentar fraudar um exame antidoping. O resultado deu negativo, mas mesmo assim ele foi punido. Da glória à punição. Ídolo da torcida do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O jogador foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping. O caso aconteceu em abril de 2023, durante um teste surpresa antes do treino do time carioca. De acordo com os responsáveis pelo exame, ao contrário de todos os outros jogadores, Gabigol não se dirigiu à sala indicada antes do treino para fazer a testagem. Depois, ainda foi almoçar. Só na parte da tarde apareceu, não seguiu os procedimentos indicados pela equipe. Se irritou com o oficial que o acompanhou até o banheiro para a coleta e ainda entregou aberto o recipiente, desobedecendo a ordem recebida. Mesmo com o resultado negativo, a denúncia foi feita no fim de dezembro. Qualquer tipo de tentativa de dificultar um controle de dopagem pode dar ensejo a um processo e uma condenação, né, e que normalmente nesse tipo de caso vai de 2 a 4 anos, né, dependendo do grau de responsabilidade do atleta envolvido. Em nota, a direção do Flamengo disse ter recebido com surpresa a decisão, já que para o clube não houve qualquer tipo de fraude e nem mesmo tentativa. A defesa de Gabigol vai tentar recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Mas, por enquanto, o atacante vai precisar ficar afastado dos gramados. A sentença diz que Gabigol não pode sequer treinar no centro de treinamento do Flamengo. Ele está suspenso. No caso Daniel Alves, agora a gente pode virar a página para falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi é punido severamente por esse caso. Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Zé Manuel, Flávio e Bruno Prado. Bom, se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, impede vista, não sei o que e tal. Sempre foi assim e eles fazem... sempre julgamentos políticos, é tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Mas isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz olha, a pessoa se negou e tal. A lei agora ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame, era um exame fora da competição, mas a lei ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos, a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele.
É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro, você se nega a fazer o exame. Se você não fizer, depois você é considerado. De volta à rádio, desculpa, Flávio, de volta à rádio Jovem Pan, falando desse caso envolvendo o Gabigol. O Flamengo entende que Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Flávio. Pois é, na verdade ele comete uma série de falhas, ele comete uma série de... Ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos. Depende de como isso está sendo tratado politicamente. Entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não... Se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Mas os tribunalecos lá, eles conversam, eles acertam. Então, tem 95% de política e 5% de lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar da parte de lei. Mas, normalmente, os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Caso haja alguma condenação que se reverta em desfalque imediato, o Flamengo já prepara um pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Arbitral do Esporte. A ideia é não perder Gabigol para o começo da disputa da Libertadores e agora setas finais aí, né, dos estaduais, chegando à reta final, mesmo que o atleta, neste momento, esteja no banco de reservas e Pedro seja o titular. O Flamengo vai entrar numa maratona de jogos e quer contar com camisa 10 para voltar a ter minutos e recuperar o bom futebol. Lembrando que o Flamengo terá uma sequência de 9 jogos em 28 dias. Depois do duelo do jogo de ida contra o Nova Iguaçu, o rubro-negro não terá mais semana cheia durante todo o mês de abril. José Manuel de Barros, o que falar aí desse julgamento que envolve Gabigol? Hoje? É o campeão brasileiro atual, No Palmeiras. ano passado o Flamengo não ganhou nada, né? Então, assim... Mas pode ainda ser. Agora é diferente, agora efetivamente o trabalho do Tite começa na pré-temporada, é outra história. Eu acho que essa briga vai ser muito boa entre os dois, essa temporada. Porque o Tite Boa resposta. Vai ser uma ótima briga entre os dois. Agora, qual dos dois? Se o Gabigol... Qual dos dois? Quem tá mais preparado? Então diga quem tá mais preparado. Flamengo, menino. Flamengo tem todo mundo. Ainda tem o prazer... de liberar o Gabigol e deixar o Gabigol. Nós estamos discutindo aqui sobre isso. O cara ser imparcial. O cara tem que ser imparcial no programa para fazer a diferença. O tempo de trabalho do Abel credencia o Palmeiras ser melhor. Imparcial. Então os caras estão se dando o luxo de liberar um cara que todo mundo quer. Vê se alguém quer um jogador do Palmeiras aí. O Gabigol se vai vir ou não, eu não sei. Mas que sabe fazer o marketing, sabe, hein? Sabe. Essa da Palmeiras pode ser intencional, pode não ser. Sem uma coincidência, mas é boa. É boa. Ele tá mexendo. Condenado. Você tá cometendo uma infração ao código. Deu positivo, você cometeu a infração. Só que o código é muito claro. Mas eu nunca me dou perfeito, nunca se dopou. Não é isso que está sendo julgado. É o trâmite, o comportamento do atleta, seja ele de futebol, do ciclismo, da esgrima, do levantamento de peso, tal, ele está previsto no código. Não é absurdo, tá lá. Não, está escrito. Eu vou ler o trecho, porque Por favor. O artigo 122, que todo mundo falou, vai ler o 120. Está no gov.br. Está em todo lugar. Só falar, Google, põe lá no o código endopário, ele joga para você. Mexendo o Google. Fazer o quê? A gente usa. É uma moderna. Olha aqui, ó. A violação descrita será igualmente configurada quando for comprovado que um atleta esteja, de forma deliberada, evitando um oficial de controle de dopagem para escapar de notificação ou teste. É o que parecia, né? Ele deu margem para que se entendesse isso. Isso aqui é sério. Deu margem para esse entendimento. Isso aqui faltou orientação do clube. Falar, por favor, cara, vai lá, não desrespeitem esses caras. Eles são autoridade nesse momento. Quantas vezes o cara reclama que fica não sei quantas horas depois tentando urinar depois do jogo, porque... A violação, exato. Olha, a violação, esses três pontos tratam exatamente do que aconteceu. A violação de falha em submeter-se à coleta de amostras poderá ser baseada em qualquer conduta intencional ou negligente do atleta. Negligente
entendeu? É intencional uma coisa, negligente os caras estão aí enchendo meu saco e tal. Tá aqui. Que era o que parecia. Foi o que aconteceu. A evasão e a recusa em submeter-se à coleta de amostras são consideradas condutas intencionais do atleta para fins do disposto nesse código. É o seguinte, cara, ele infringiu o código. Mas a recusa foi intencional mesmo. E digo mais, 2 anos já deram um jeito para diminuir, porque se tivesse porque ano ele já cumpriu, se né? tivessem dado, jogou, porque né? aí tá no outro artigo, no 160. Eu queria entender. Tá no 160, que eu disse o seguinte: quando há essa demora para julgar e a culpa não foi do atleta, não foi o Gabigol que ficou criando situações para não ser julgado, protelando. Ele tá na dele. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Valeu. Até o próximo vídeo e fui. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa polêmica.